Edição. Apresentação: Marcelo Giuliani. Debate CBN. Bem, hoje nós vamos tratar aqui no nosso debate sobre a regulamentação dos direitos dos trabalhadores domésticos. E para isso nós estamos recebendo aqui no estúdio o advogado trabalhista Carlos Eduardo Paleta Guedes. Carlos Eduardo, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço o convite. E também está conosco aqui o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Juiz de Fora, o Moacir Silva. Moacir, obrigado pela sua presença também, seja bem-vindo. Igualmente, bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de começar perguntando você, Moacir, você como representante da categoria, como presidente do sindicato da categoria, como que vocês receberam essa novidade, essa regulamentação? Pois bem, essa regulamentação já há quase 2 anos, né, que a PEC foi, o Congresso Nacional foi aprovado, e realmente, com muita satisfação, nós, e juntamente a categoria, até porque até mesmo para o sindicato, avançar naquilo que realmente as questões realmente trabalhistas, e os próprios trabalhadores estavam desacreditados. Então, eles me perguntavam, ainda faltam algumas questões. Sim. Será que vai, será que não vai? Então, graças a Deus, realmente o Congresso, e juntamente com a presidenta, e a gente realmente... Atendeu o que vocês pretendiam, o que vocês reivindicavam, Moacir? Foi amplo ou não? Ficou faltando alguma coisa que vocês ainda pleiteavam ou pleiteiam? Não ficou faltando, porque as trabalhadoras, os trabalhadores domésticos, realmente, como ainda não tinham os direitos garantidos, que é realmente a poupança, que é o FGTS, que todos os trabalhadores tinham, e só o trabalhador doméstico não. Sim. E, juntamente com isso, o seguro-desemprego, onde todos os trabalhadores têm direito de acordo com a lei, até 5 parcelas, e o trabalhador doméstico não tinha. Então, com esta regulamentação, atendeu sim, dentro daquilo da expectativa, e agora nós esperamos que virão ainda, e muitas coisas continuarão avançando para que realmente a igualdade desses trabalhadores sejam realmente na prática. E hoje a gente agradece porque saiu do papel e veio para a prática. Então, isso é importante, claro, para a categoria na prática hoje. Só para a gente saber um pouco mais também, eu gostaria de saber com o advogado Carlos Eduardo Paleta Guedes, que é advogado trabalhista, era um segmento que dá muita demanda em termos de ações trabalhistas? Não, historicamente não. Não? Porque... Por essa falta de regulamentação, inclusive, ou não? Acredito que sim. Um dos motivos era essa diferença de direitos. Porque como não tinha alguns pontos que são muito pleiteados na justiça, por exemplo, hora extra. Hora extra é um assunto muito reclamado. Demais, ela não tinha direito à hora extra. Então, isso é um assunto a menos a discutir. Quanto menos direitos a pessoa tem, menos chance você dá de erro do empregador ou de burla, fraude por parte do empregador. Sim. Então, realmente, o tipo de reclamação que havia era mais ligado a pedido de vínculo. A diferença é famosa entre diarista e doméstico. Era isso que era mais pleiteado. Agora, outras coisas não. Então, historicamente, é menos demanda. É uma boa questão para a gente, depois que a gente voltar, depois do Repórter CBN, para diferenciar isso. Porque essa é uma questão muito complexa, a diferença de diarista para doméstico. Eu acho que é um problema que sempre gerou discussão, né? Isso. Sempre gerou discussão. E agora, acho que ficou definitivamente... Agora acabou a confusão. Claro, não tem mais, né? Nós vamos continuar falando sobre isso na volta depois do Repórter CBN, e temos também algumas perguntas. Se você também tiver alguma pergunta a ser feita, pode enviar para a gente aqui, que nós vamos repassar aqui, tanto para o Moacir quanto para o Carlos Eduardo, para saber sobre essas questões envolvendo a regulamentação dos direitos dos trabalhadores domésticos. O assunto que nós estamos debatendo hoje aqui na CBN, e voltaremos com ele daqui a pouquinho, depois da edição do Repórter CBN, que vem aí agora. CBN Juiz de Fora, primeira edição. Apresentação: Marcelo Giuliani.
Nós estamos de volta aqui com o nosso debate hoje, falando da regulamentação dos direitos dos trabalhadores domésticos, recebendo aqui o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Juiz de Fora, Moacir Silva, e também o advogado trabalhista Carlos Eduardo Paleta Guedes. Bem, o texto aprovado, né, define como empregado doméstico aquela pessoa que presta serviço de natureza não eventual por mais de 2 dias na semana. Já, né, aliás, essa questão envolvendo diarista e empregado doméstico, vamos falar sobre isso. O texto que regulamenta a emenda constitucional, que amplia os direitos das empregadas domésticas, dos empregados domésticos, conhecido como PEC das domésticas, foi publicado em Diário Oficial, né, no início do mês e entrou em vigor mais de 2 anos depois da promulgação da PEC. 7 dos novos direitos, os mais polêmicos, foram regulamentados. Adicional noturno, obrigatoriedade do recolhimento do FGTS por parte do empregador, seguro-desemprego, salário-família, auxílio-creche, pré-escola, seguro contra acidente de trabalho, indenização em caso de despedida sem justa causa. Desde 2013, 9 direitos já estavam valendo, né? Como hora extra e jornada de trabalho de 8 horas diária, por exemplo. A regulamentação agora, acho que amplia, como o próprio Moacir disse, parece que atendeu às reivindicações da categoria. Nós terminamos o outro bloco, né, falando sobre diarista e empregado doméstico. O que caracteriza essa diferença agora, o Carlos Eduardo? Antigamente, a lei anterior, essa agora que vem em junho desse ano, ela não definia claramente. Ela falava que doméstico era o que trabalhava de forma contínua para o empregador, fosse ele família ou pessoa física. Agora definiu essa questão do mais de 2 dias por semana. Então, onde havia muita dúvida, principalmente nos 3 dias por semana, porque a diarista ela não tem um vínculo permanente com o empregador. Ela trabalha para várias casas, ela pula, vamos dizer assim, de casa em casa fazendo a faxina, sem aquele vínculo permanente. Antigamente ficava a dúvida, 3 dias por semana na mesma residência. É empregado ou diarista? Ou diarista, né? Que aí seria autônomo, não é empregado. Agora, felizmente, outros países já faziam isso há muitos anos. Já tinham definido que 3 vezes por semana tem que assinar carteira empregado. Agora está definido. Então, 3 vezes por semana trabalhando na mesma residência é empregado. Então, é um ponto a menos de discussão que havia. Isso vai facilitar também as demandas, né, na questão trabalhista, né? Isso, agora vai ter que tentar provar se trabalhou ou não trabalhou os 3 dias. E não se 3 dias geram um vínculo ou não, que era uma discussão muito grande na jurisprudência, mas que agora se resolveu, né? Eu acho muito correto o que o legislador fez, porque o que as pessoas querem é segurança jurídica. Exatamente. Saber se pode fazer ou se não pode, porque antes a pessoa contratava por 3 vezes por semana sem saber se aquilo geraria um problema na justiça ou não. Agora ela já sabe. Entre essas medidas que passaram a valer, né, desde a promulgação da PEC no Congresso, jornada de trabalho de 8 horas diárias, não é isso? E 44 horas semanais. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo, reconhecimento de convenções ou acordos coletivos e pagamento do 13º salário. O que vocês destacariam, o Carlos Eduardo e o Moacir, assim, como o mais importante de toda essa aprovação, dessa promulgação, dessa regulamentação? Na minha opinião, são 2 pontos. Quais? Jornada e FGTS. São 2 direitos muito importantes para qualquer trabalhador. Claro que onera mais o empregador. Essa é uma questão que vai ser vista aí no futuro, como é que vai ser essa consequência da lei no bolso do empregador. É uma discussão em aberto. Mas o fato é que para o empregado doméstico não resta dúvida. Com esse controle da jornada dela, o pagamento da hora extra e os depósitos de fundo de garantia garantidos, que eram facultativos, não é que não existia antes. Ele pagava quem quisesse, Isso, né? O empregador que quisesse pagava. Agora vai ser obrigatório, está só esperando regulamentar esse simples doméstico aí, que vai unificar todo esse pagamento de INSS, fundo de garantia, numa guia só. Que vai facilitar, inclusive, né? Porque o empregador doméstico não é empresa, né? Essa que é a diferença. E tem que ser levado em conta mesmo. Isso é que eu queria te perguntar agora, porque a situação é complicada, porque você trabalhar numa empresa, você tem todo um staff, né, montado para registrar, uma estrutura. Agora, eu, por exemplo, vou contratar um empregado doméstico, eu não tenho esse conhecimento. Esse era o objetivo. Antigamente, quando a lei tinha menos direitos, a justificativa era essa, porque o empregado doméstico não gera lucro para o seu empregador, enquanto empregados de empresa geram lucro. Então, o empregado
de empresa, ele tinha mais direitos por causa disso. Porque o empregador, empresa, ele tem lucro com aquele empregado. O empregado doméstico a gente sabe que não gera lucro para o seu empregador. É um serviço que se resolve ali, gira em torno do próprio lar. Mas superada essa discussão com a emenda constitucional e agora com essa regulamentação, o fato é que o empregador doméstico ele tem mais dificuldade mesmo. Ele não é empresa, ele não tem um apoio de um departamento de pessoal, recursos humanos, um contador para ficar por conta, olhando. Agora, com essa regulamentação da Lei Complementar 150, que vai ter esse simples doméstico, vai unificar isso tudo exatamente para facilitar. Facilita. Você não pode impor para o empregador doméstico que se impõe para uma empresa. Não tem condições. Não tem como. Isso você gera um ônus para o empregador doméstico, que também geraria desemprego para as domésticas. Esse que é o ponto. Pois é, eu queria levar essa discussão agora com o Moacir exatamente nesse sentido. Você, Moacir, vocês destacariam também como a jornada e o FGTS como o grande ganho de vocês? O que você destacaria assim, como o mais importante nessa mudança? Eu destacaria a questão realmente dessa regulamentação do modo geral. Num todo, né? Porque não é só uma coisa puxa a outra, né? Uhum. Uma coisa puxa a outra. Então, realmente, a regulamentação hoje, na prática, né, vem contemplar realmente essa categoria que precisava realmente dessa regulamentação para que o reconhecimento deles, quanto na sociedade, ele vai numa loja hoje, leva a sua carteira, trabalhador doméstico. Então, eu vejo, vejo que hoje ele vai ter mais um ganho hoje, a sociedade vai olhar para o trabalhador doméstico hoje, está olhando hoje, como um trabalhador realmente... Ganha mais dignidade, é isso? Isso, tem mais dignidade. Respeito, dignidade. Então, eu vejo essa questão hoje realmente como um todo, de modo geral, benéfica. Realmente para... Agora, há algum temor, como por exemplo essa questão que o Carlos Eduardo colocou, que inclusive eu já ouvi também alguns especialistas falando, algum temor no sentido de gerar desemprego, porque pode onerar para o empregador e ele acabar dispensando para contratar diarista. Isso, vocês estão temendo alguma coisa nesse sentido? Veja bem, a semana passada mesmo teve uma matéria e no jornal da UMA, teve um aumento hoje significativo do trabalhador doméstico hoje. Então, não está aquela crise. Eu vejo que hoje, a princípio, os patrões... eu vejo assim, da mesma forma que ele tem hoje uma empresa, que todos aqueles que contratam hoje um trabalhador doméstico, ele tem a sua empresa regulamentada. O que falta hoje, os patrões, as patroas, eles vão estar agora tendo mais não é uma dor de cabeça, onerando mais uma situação para ele estar fazendo o pagamento do seu trabalhador na folha de pagamento dele. Sim. Porque nos gastos dele, ele tem um contador, todo mundo tem um contador hoje, mesmo que seja da sua empresa, ou então ele tem realmente, no final do ano, ele faz a sua imposto de renda. Então, ele vai colocar isso tudo. E, como o advogado falou, o simples hoje doméstico vai estar realmente fazendo, ajudando realmente os patrões a estar fazendo esse tipo de pagamento e fazendo com que realmente a lei seja regulamentada e o trabalhador doméstico seja ali beneficiado na prática. Porque ele já faz o pagamento da folha de pagamento dos funcionários dele, da empresa que ele tem. Mas nem todos têm empresa, vamos dizer que não tem. Por isso mesmo que veio o simples doméstico. Por quê? Porque muitos não têm empresa. Sim. E aí o simples doméstico vem para estar fazendo Vai facilitar, como o Carlos Eduardo falou. Agora, aqueles que já têm uma empresa, para ele, eu vejo que é muito simples. Ele vai só realmente ter realmente mais uma coisa para ele estar realmente incluindo na folha de pagamento dele mensalmente. Fora isso, aqueles que ainda não têm e uma empresa formada, aí para ele é mais dificultoso. Então, por isso o Congresso deu esses 120 dias para estar realmente regulamentando, fazendo isso aí e colocando
à disposição, né, de todos aqueles que necessitam só essa para prática. acrescentar, Por favor, eu acho assim, a questão é até sociológica. Né? Nós somos um país que a classe média tem doméstico. Exatamente. Diferente de outros países. Né? Em países desenvolvidos, só classe alta que usa o trabalho doméstico. E aí não é uma questão só de a classe média estar acostumada com o trabalho doméstico. Não, a própria falta, às vezes, de outras colocações para esses trabalhadores faz com que eles tenham que ir para o trabalho doméstico e prefiram o trabalho doméstico. Sim. Às vezes o trabalho doméstico gera um tipo de função para essa pessoa que ela prefere em detrimento do comércio, que às vezes trabalha sábados, domingos, feriado, por exemplo, em shoppings, trabalha em feriados. Então eu conheço muitas pessoas que falam assim, olha, eu prefiro trabalhar numa casa, numa residência, onde eu tenho uma flexibilidade maior. O que pode acontecer? A classe média pode sofrer esse impacto, sim, na minha opinião. Aí é uma questão de consequências da lei que nós veremos. Isso as estatísticas vão demonstrar, não talvez nesse primeiro momento, mas aí a médio prazo. Isso vai... Mas isso vai se ajeitando, não? Isso, aí é o tipo de país que a gente quer ter. A questão é, o trabalho doméstico, ele ainda é um grande empregador no nosso país. Então isso a gente não pode esquecer. Acho que tem 2 pontos aí. Uma coisa é sempre bom criar direitos, dar dignidade para uma classe? Claro que indiscutível, é indiscutível. Mas a gente tem que ter essa noção de sintonia da lei para não gerar um ônus excessivo que gere o contrário do que a lei queria. Dá um tiro no pé, como a gente costuma Exatamente, dizer, um né? efeito contrário. Aí chega lá e começa a ver dispensa. Então tem que ter essa cautela. Né? Eu tava vendo, logo que foi aprovado, a análise de um economista falando sobre essa questão, e ele apontou 2 fatores, bem isso que você está dizendo aí. A questão de o temor de demissões de domésticas, porque vai preferir contratar diaristas. Sim, isso pode acontecer, ele explicando, né? Eu gostaria até de levar essa discussão com você. Mas, por outro lado, há um outro fenômeno que aconteceu há alguns anos e agora ele está se revertendo. Muitas pessoas que trabalhavam com domésticos em casas de família e não tinham esses direitos largaram esse trabalho para trabalhar em empresas, em comércio, enfim, para ter as garantias trabalhistas. Hoje, essas pessoas, a tendência é voltar. Exatamente dentro do que você falou. A comodidade de trabalhar dentro de uma casa é muito melhor do que trabalhar no comércio. A cobrança é muito menor. Às vezes a família sai, a pessoa fica competição, ali... né? Numa tranquilidade. Eu conheço muitas pessoas que falam, olha, prefiro trabalhar em casa, que é um ambiente mais calmo, você não lida com o público, que às vezes o público cobra, imagina no comércio. Não, é numa empresa competitiva, você tem que mostrar número, produção, né? Então, isso vai acabar acontecendo também. O encarregado está ali de olho, né? O patrão, então está assim, você fica um pouco sob pressão, né? Isso. Realmente, né? Não só, acho que o tempo todo. Né? Então, não, quanto o trabalhador doméstico, ele tem, né, aquele horário, patrão ou a patroa, né, realmente tem que trabalhar, então ele sai, então ele fica realmente ali. Eu falo que o trabalhador doméstico hoje, ele é o gerente do seu lar. Exatamente. Né? Aonde hoje ele tem até mais responsabilidade hoje do que um gerente, né, hoje como gerente da sua empresa. Que ele tem a chave da sua casa. Exatamente. Então, hoje, você falou uma questão ali de imposto de renda, Moacir, eu gostaria até de perguntar isso ao Cadu. Vai ser possível abater a despesa com o empregado doméstico na declaração de imposto de renda? Sim, é mantido. Aquela regra anterior continua. Não mudou nada nesse sentido, não, né? Nesse sentido, não. Agora, umas dúvidas, por exemplo, a comprovação de horas trabalhadas, como é que você faz? O que vocês propõem num caso como esse? A lei complementar 150, ela exige agora o controle horário. Então, tem que ter algum tipo de controle. Seja o que for. Claro que uma casa você não vai botar um ponto eletrônico, né? Isso não é muito crível, né? Não dá para você esperar que isso aconteça. Então, geralmente, vai ser o ponto manual que a gente fala. É uma planilha, cartões ou mesmo um livro em que a pessoa vai lançar os seus horários de entrada e saída e, de acordo com a CLT, ela subsidiariamente se aplica aí ao caso, o intervalo intra-jornada, que é aquele para repouso e alimentação, ele pode ser pré-anotado. Então, por exemplo, de meio-dia a 1, meio-dia e meia, 1h30. Lembrando sempre que esse tempo de intervalo não conta na jornada. Não conta. Não conta. Então, por exemplo, a pessoa que tem que trabalhar 8 horas por dia,
com o intervalo de 1 hora, ela vai ficar 9 horas no total ali naquele ambiente. Então, Tá. isso é importante deixar claro. Mas o fato é que muitos empregadores não estão fazendo esse controle, teria que começar a fazer já, claro, já tinha que ter começado, porque a hora extra já é um direito desde 2013. Já estava aprovado Isso, antes, já né? estava aprovado. Hora extra já. Colocando os horários lá de entrada e saída e pagar a hora extra, se for o caso. Lembrando ainda que a lei agora autoriza a compensação. Né? É possível fazer essa Isso, compensação? fazer a compensação, desde que haja acordo entre empregador e empregada, estabelecendo aquela coisa, ó, ficou um pouquinho mais hoje, pode sair mais cedo amanhã, que é uma coisa muito razoável e justa, né, para ambas as partes. Exatamente. Uma outra dúvida também que eu tenho acompanhado, que tem sido muito corriqueira aqui nas perguntas, é com relação ao adicional noturno para os domésticos. Como é que ficou definido isso? Porque isso é novo ou já estava na outra lei também? No adicional noturno não estava não, né? Não estava. É novo, foi regulamentado agora. Já estava na PEC, mas Já agora que tava lá. regulamentou. É isso. Então, é a mesma regra da CLT. Mesma que coisa? parou, exatamente. 22 de um dia, 5 da manhã do outro dia, é considerado trabalho noturno. E a hora noturna é reduzida, ela não é de 60 minutos. É um negócio meio estranho para o leigo. Pois é. A lei, quando eu dou aula disso na faculdade, os alunos sempre tomam um susto. Eu falo, a hora noturna não é de 60 minutos, não. Ela é de 52 minutos e 30 segundos. Ela vale menos. Assim, Vale menos, né? Ela dura menos, mas vale mais, né? Porque, na verdade, exatamente. ele vai ganhar o valor de 1 hora trabalhando 7 minutos e meio a menos. Então, isso está valendo para ela também. E o adicional noturno de 20%. O adicional noturno Então, de são 3 pontos. A horário, 22 a 5. Adicional noturno de 20%. E a hora noturna reduzida de 52 minutos e 30 segundos. Muito bem. Agora, no caso, por exemplo, o empregador, né, empregado tenha que viajar a trabalho, ele terá direito, por exemplo, a, como alguns, adicional de viagem, essas coisas? Tem, a lei também trouxe também prevê isso? esse direito do adicional de viagem. Enquanto estiver trabalhando, tem um percentual estabelecido na lei. Mas é importante deixar claro que tem gente que pergunta assim, é o tempo todo que está em viagem que é considerado trabalho? Não, é só o horário trabalhado e as folgas são descontadas normalmente. Da mesma forma. A contratação de menores também está proibida do mesmo jeito, não pode de jeito nenhum. Sim. Tem que ser maior de 18 anos. Isso, exatamente. Também não pode. Moacir, como que está esse mercado hoje em Juiz de Fora, esse segmento? Quantos empregados, quantos trabalhadores domésticos nós temos hoje na cidade? Vocês têm esse levantamento? Na associação, vocês têm esse? De acordo com os dados do IBGE, hoje Juiz de Fora tem 22 mil trabalhadores domésticos. De acordo com os dados do IBGE do ano passado, que eu tive. Né? E sendo que ainda há um dado muito triste, porque, né, e agora a gente espera que se isso melhore, né, esses índices. A maioria vive na informalidade. Então, sem esses direitos aí. Então você vê, 22 mil, vamos colocar 10 mil, né? Vamos supor que 12 mil só, né, esteja na formalidade, e, né, 10 mil na informalidade. Quer dizer, esses dados de 22 mil são do IBGE, mas esses dados são registrados, mas eles são oficiais. Isso. Você disse que dentro desses 22 mil, 10 mil devem estar na informalidade, é isso? A gente, né, faz a metade, né, quase a metade, né, na informalidade. Será que não é mais? Porque eu duvido que alguém numa pesquisa de IBGE vai responder que tem, se tiver contratado alguém de forma ilegal, né? Aí precisa, né, realmente agora, né, com essas questões, agora, os trabalhadores na prática mesmo, porque o que tinha que ser feito, nós fizemos, que foi realmente fundar o sindicato em Juiz de Fora. Então, quanto tempo? O sindicato foi fundado dia 27 de junho de 2013. Então é muito novo o sindicato. O sindicato é novo. Então, nós temos hoje, assim, né, estamos começando, né, estamos engatinhando, e a própria categoria ainda, né, precisa ser realmente politizada. A categoria, né, muita gente não sabe que tem o sindicato. Não sabem, né? Realmente, e até porque a gente, né, agradece realmente os meios de comunicações, né, nesse sentido, para estar realmente dando visibilidade, né, hoje ao sindicato, né, em Juiz de Fora. E eu tive, o ano passado, na Câmara Municipal, apresentando o sindicato aos vereadores, e deixando bem claro que o sindicato hoje é uma utilidade pública para Juiz de Fora.
né, região. E Juiz de Fora hoje sai na frente, né, com um sindicato fundado, né, como o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, isso é importante. E a gente pede agora, né, realmente, os meios de comunicações, hoje, a sociedade hoje organizada hoje, que venha apoiar realmente, né, essa iniciativa na prática, para que realmente, né, essa categoria possa ser realmente alcançada, politizada, né, com cursos, primeiramente, que eles tenham realmente o conhecimento. E o sindicato não é nosso, o sindicato é da categoria. Pois é, precisa que a categoria saiba e atue. E isso é que é importante, né? O sindicato foi fundado e hoje o sindicato ele não existe e nunca vai existir se a categoria realmente não se unir nesse sentido. Então, claro, hoje a tendência realmente é a gente está, né, colocando aí e buscando realmente os dados, né, futuros, e que daqui a um ano a gente possa chegar aqui e passar dados mais precisos, né, de condições hoje do trabalho doméstico em Juiz de Fora. Muito bem. O Jorge Luiz Gomes de Almeida, o Cadu, está perguntando aqui. Bom dia, a diarista. Qual é o horário de trabalho de um diarista ou de uma diarista? Diarista não tem horário de trabalho. Não tem horário. Por ser autônoma, ela faz o horário dela. Ela que comanda o serviço dela. Sim. Então, a diarista não tem as limitações dessa lei. Essa lei não entra, não tem nada a ver. Nada a ver. Essa lei se aplica exclusivamente a quem tem carteira assinada, ou seja, a empregada doméstica. Diarista é autônomo. O autônomo não tem regra nenhuma de férias, de FGTS. Só tem a exigência, que aí muitos não seguem, aí está muita gente na informalidade, que seria se inscrever no INSS como autônomo. Né? Aí uma questão que fica à parte, aí que a gente sabe. Mas é um tipo de trabalho em que o autônomo ele troca a segurança do emprego pela liberdade. Então ele que faz o horário dele, ele escolhe para quem que ele vai trabalhar, essa é a troca que se faz. No caso de alguém não cumprir, empregado doméstico se sentir lesado, não tiver tendo seus direitos respeitados, Justiça Trabalhista, sindicato, qual é o caminho? O que vocês orientam? O correto é procurar um advogado trabalhista ou o próprio sindicato, que agora existe, né? Provavelmente. Você já sabia que existia um sindicato, não? Não. Você não sabia, ficou sabendo hoje também. Sabendo agora. E aí, através de um advogado, e conseguir aí explicar a sua situação para esse advogado, e esse advogado vai fazer o pleito na justiça. Como eu falei, a gente já conversou aqui até antes do programa começar, muitas coisas são judicializadas no Brasil, né? Vai logo para a Justiça do Trabalho. Então, a tendência é essa, a pessoa procurar um advogado ou sindicato e isso parar na Justiça do Trabalho. Exatamente. Por enquanto, ainda está bem calmo em relação às domésticas. A gente vê muito mais reclamação de empresa do que de empregador, de empregado contra empregador doméstico. Apesar de que também as leis não estavam regulamentadas. Agora a tendência é aumentar. Olha, eu quero agradecer imensamente, viu, Carlos Eduardo Paleta Guedes, advogado trabalhista, pela sua presença aqui. Obrigado mais uma vez pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Também ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Juiz de Fora, Moacir Silva, agradecendo a sua participação, Moacir, e pedindo para você deixar o telefone do sindicato aí para quem quiser entrar em contato com vocês. Sim, isso. Isso é muito importante. Eu que agradeço, né, essa oportunidade, né, a Rádio CBN, e está nos cedendo aí para a gente estarmos, né, na parceria e hoje contribuindo para que realmente, né, o trabalhador doméstico seja aí, né, beneficiado. E qual é o telefone? O telefone de lá, né, o meu mesmo, né, a princípio, porque nós não temos, por enquanto... telefone fixo ainda, né? Qual que é? 8876 5200 ou 8850 0374. 88765200, isso. 8850-03-74. Por quê? Porque as pessoas, né, ligando, aí tem que ligar antes, né? Liga, agenda com a gente faz o atendimento, orienta direitinho. Obrigado, Moacir, você também. Nós chegamos, então, ao final do nosso debate de hoje sobre a regulamentação dos direitos dos trabalhadores domésticos. CBN Juiz de Fora, primeira edição.